Boa noite. É impossível esconder a emoção. Está aqui, retornando mais uma vez. Bem disse, os bons filhos, a casa torna. E aqui estamos nós de novo, mais uma vez. Pela graça de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Sejam bem-vindos todos que retornam conosco, né? Para que nós possamos abençoar essa doutrina espírita com os nossos aprendizados sucessivos. Com o qual eu convido o nosso irmão, James Jamsley, que hoje vai nos fazer a palestra com o tema A Alegria do Viver Espírita. Felizes, né? Felizes. Nós estamos frustrados aqui. Vamos harmonizar, entrar na delícia da casa, senti-la novamente, sentir essa ambiência gostosa dos espíritos que estão conosco, nos orientando, dando a força que precisamos para continuar. Abri uma mensagem do livro Ao Alcance das Mãos. Efetivamente, e que foi muito prazerosa para mim, eu Citex, as tuas mãos têm o poder de mudar-te por dentro. Agindo no exterior, agem na intimidade de ti mesmo. O que aperfeiçoas por fora é o que aperfeiçoas em ti. Construindo o mundo, estás na tarefa da autoconstrução. O que fazes, mexe com as tuas estruturas. Poder-se-á dizer que as tuas mãos são os cinzéis com os quais, incansavelmente, te burilas. Por elas é que te aformoseias. Quanto mais ages, mais mudas. Quanto mais mudas, mais te aproximas do que és em essência. Não movimenta as mãos no bem, permanece cativo do mal. Pense, né? Então, movimentemos nossas mãos abençoadas. Sobretudo agora, fechemos os olhos. Vamos vibrar para que essa noite seja um jantar para nós.
e agradecendo, sobretudo, a espiritualidade superior que está sempre conosco, de joelhos espiritualmente aos pés do Mestre Jesus, do Pai Maior. Nós queremos agradecer, Senhor. Estamos aqui. Porque sobrevivemos. Porque aportamos nessa terra. Para fazer parte da organização que Tu tem para nós. Muito obrigada, Senhor, porque nos deste a saúde mental, física, para continuarmos nossa trajetória terrestre. Sobretudo, Senhor, dá-nos a força para continuar hoje e sempre. Pai nosso, que estás nos céus, glorificado seja teu nome, e a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, pois sabemos ser teu reino, o poder e a glória para sempre. Em teu nome, Deus querido. Em teu nome, bons espíritos que nos abraçam, coordenadores desse trabalho, damos por iniciada, no dia 4 de outubro de 2022, retornando à nossa reunião doutrinária dessa noite, com muita paz e muito amor para todos nós. Passando a palavra para nosso irmão James Neves, por favor, se queira declarar. Boa noite, meus caros irmãos. Estou muito nervoso, porque eu estou vendo aqui há 3 anos sem estar aqui no GEPEC. A gente poderia abordar o tema de hoje, um diálogo aqui na mesa redonda. Mas, para retornar ao GEPEC, até porque são 2 décadas, 20 anos, mais de 20 anos, que eu venho ao GEPEC. E hoje, certamente, é uma noite muito especial. Uma noite especial porque, no dizer de um grande místico, João da Cruz, que viveu na Espanha, na Idade Média, este místico notável dizia que cada um de nós iríamos atravessar a noite escura da alma. A noite escura da alma são os momentos decisivos que cada um de nós vamos encarar no portal da imortalidade. E a humanidade, nesses últimos 3 anos, certamente está vivendo essa noite escura da alma com esta grande pandemia que ceifou mais de 6 milhões de vidas humanas da humanidade. Então, portanto, hoje é uma data de reverenciar a vida, especialmente, coincidência ou não, mas o GEPEC reativou as suas doutrinárias públicas exatamente no dia 4 de outubro, que se comemora a desencarnação de Francisco de Assis. E ontem, no dia 3 de outubro,
comemoramos o nascimento de Allan Kardec. Então, a nossa proposta para a noite de hoje, com esse tema, o viver espírita, a alegria de vivenciarmos esse postulado da doutrina espírita, eu peço licença a todos para apresentar um trio, 3 grandes personalidades que certamente foi e continua sendo a referência desse viver dos postulados da doutrina espírita. O espiritismo é o cristianismo revivo. E dizia André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, os espíritas são os milionários da felicidade. E por que nós somos os milionários da felicidade? Vamos ver. Quando o amor esteve na Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que se desprendeu dos altiplanos do mundo maior e veio estar conosco durante uma jornada luminosa de 33 anos. Era a presença do próprio Logos Divino, este Espírito iluminado, que seria conhecido de todos como o governador espiritual da Terra. Esteve conosco na imagem daquele jovem rapaz, no dizer e na narrativa de Amélia Rodrigues, do seu livro Primícias do Reino. Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo, ao psicografar esta obra notável, retrata Jesus na Galileia, na Palestina. E Amélia Rodrigues vai dizer que Jesus tinha aproximadamente 1,76 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolados, e que no mês de março, no início da nossa era cristã, aquele jovem caminhava no primeiro horário da manhã de um mês de março, na orla da Galileia, ou mar de Genezaré, e se aproximava de um grupo de pescadores que acabaram de chegar demais de uma das suas pescas. E aquele jovem rapaz, de olhar enigmático, com a sua túnica branca, e caminhava descalço, pisando naqueles seixos, naquelas pedras da orla marítima da Galileia, se aproximou de 3 pescadores. Dentre os 3 pescadores, havia um que seria conhecido como Simão Pedro. E Jesus pergunta àqueles pescadores: vocês desejam pescar almas para o reino da casa de meu pai? E aqueles pescadores foram envolvidos pelo campo de luz, porque Jesus é essa luz do mundo, é essa luz da vida. E naquele momento, aqueles pescadores ficaram magnetizados pelo poder, pelo campo gravitacional do amor que exalava do espírito, da aura, daquele espírito de uma hierarquia muito elevada. Daí em diante, vamos encontrar Salomé e Zebedeu, Salomé e Zebedeu, os pais de Tiago e de João Evangelista. E João, aproximadamente entre 18 e 19 anos, o mais novo dos discípulos, aquele que se tornaria o que iria escrever as profecias
João, aquele jovem, queria desencarnar octogenário aos 80 anos de idade, o único que morreu de morte natural, e que Jesus iria dizer que ele ficaria para escrever as profecias, o futuro da humanidade, a história da humanidade que João Evangelista iria retratar. E naquele momento, Salomé e Zebedeu, os pais de João e de Tiago, pergunta ao Rabi: Rabi, eu gostaria que você contratasse meus dois filhos para que eles participem deste grande projeto, deste reino que você está implantando na terra. E Jesus observa o comportamento emocional de Zebedeu e de Salomé, porque mãe, os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. E aí Jesus pergunta: será que eles vão conseguir beber do cálice que ele de beber? Significava que Jesus já sabia o que iria ocorrer com ele e com todos aqueles que iriam implantar um novo projeto de revolução para a história da humanidade. O primeiro advento, a primeira mensagem para a humanidade foi o advento de Moisés. A primeira revelação foi Moisés. E toda a revelação é seguida de uma grande revolução moral e espiritual no mundo íntimo da criatura humana. E essa segunda revelação era o próprio advento do Cristo na Terra, que seria seguido por uma grande revolução, quando ele abriu seu verbo divino e começou a semear a sua boa nova, a sua mensagem de renovação no mundo íntimo de cada um de nós. Jesus, ele iria apresentar essa boa nova, essa revolução no mundo íntimo, através das parábolas. As parábolas terapêuticas de Jesus seria o remédio para a cura da humanidade, o remédio para a cura do espírito encarnado, que seria a vivência do seu amor. Portanto, quando Jesus disse a Salomé e a Zebedeu, se eles dois teriam capacidade de beber do meu cálice, porque ele de beber. Foi aí que Zebedeu e Salomé entenderam que a missão de Jesus era um reino espiritual que não estava sendo construído, não o reino físico, mas o reino no mundo interior de cada um de nós. Quando, na linha do tempo, Jesus vai estar no Monte do Gólgota, ou no Monte da Caveira, sendo crucificado, discípulos perseguidos, e a última palavra que Jesus disse entre dois malfeitores e dá um recado para a humanidade. Esse recado atravessou 2022 anos e nós ainda não aprendemos o que Jesus disse, preso naquela cruz. As últimas palavras verbalizadas por aquele jovem rapaz foi: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E naquele momento, o único discípulo que estava abraçando a mãe de Jesus era João Evangelista. E João Evangelista iria mais do que nunca tentar vivenciar o que Jesus falava. Jesus, ele era um teólogo prático. Ele falava e vivenciava. Ele é crucificado, retorna à paternidade divina,
após a sua crucificação, Jesus ressuscita do mundo dos mortos e vai aparecer para aqueles discípulos durante 40 dias, mostrando a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. E, com o passar do tempo, o governo romano começa a perseguir todos os cristãos, e entre eles, João Evangelista. João Evangelista, agora não mais com aquela idade de 19 anos. O tempo passa, como eu estava comentando, tudo passa. A nossa jornada passa. Parece que foi ontem, 2019, que eu estive aqui. Foi ontem, 3 anos passou. Eu comentava com alguém que as dores, não é, Kátia? As dores, os sofrimentos que nós passamos, parece que foi ontem. Tudo passa. E o tempo passou para João Evangelista. Não mais agora com 19 anos, mas com 80 anos, da ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele foi preso e levado para esta ilha. E lá em Patmos, que João iria receber, por inspiração espiritual, as mensagens das profecias do futuro da humanidade. E ele vai escrever várias mensagens sobre o Apocalipse. Nesses 2022 anos, grandes tragédias se abateram sobre a história da humanidade. Grandes cataclismos se abateram sobre a humanidade. Resumindo, 2000 anos de grandes transformações. Resumindo, 1917, 1920, 50 milhões de seres humanos perderam a vida no início do século XX pela pandemia da gripe espanhola. Em 2004, a onda gigante, a tsunami, no dia 25 de dezembro de 2004, enquanto nós comemorávamos o Natal, na ceia de Natal, o mundo, o nosso planeta Terra, sacudia nas suas entranhas as placas tectônicas, sacudia e criou uma onda gigante, matando 287 mil, enquanto nós estávamos, na noite de Natal, comemorando o nascimento de Jesus. 50 milhões perderam a vida na gripe espanhola. E esse espírito, João, já previa os grandes adventos que iriam ocorrer sobre a Terra, porque nós vivemos a Mãe Gaia, como eu gosto muito de falar, não é isso, Walter? A Mãe Gaia, esse organismo vivo, e que é uma escola, e que este Cristo, ele é o grande professor, ele é o grande pastor, e João Evangelista seria uma dessas referências. Ele é condenado à morte. E ao ser condenado à morte, João Evangelista, os 2 centuriões que tomavam conta dele naquela ilha deserta de Patmos, coloca ele dentro do tacho de água fervente, ou de azeite fervendo, e joga aquele velho discípulo, aos 80 anos, dentro de um tacho gigantesco de azeite fervendo, para tirar a vida de João Evangelista. Narradoramente, através da psicografia de João Nunes Maia, que, ao jogar aquele velho ancião dentro de um tacho de azeite, um fenômeno inusitado ocorreu.
simplesmente houve um campo de luz, um fenômeno de materialização. João Evangelista, e ele não foi queimado. Os 2 centuriões ficaram com aquele foco de luz, aquela mesma luz que vocês, com essa história das 3 crianças de Fátima, que em 1915, as 3 crianças de Fátima, na cidade de Fátima, viam um foco de luz. E que chamou a atenção da cidade de Fátima, de Portugal, de toda Portugal, de Lisboa e da Europa. As pessoas corriam para ver aquele foco de luz, que era a irradiação espiritual, o Espírito de Maria de Nazaré, que se materializava na psicosfera da cidade de Fátima, e era um fenômeno visto por milhares de pessoas. 30.000 pessoas viram esse fenômeno inusitado em 1915. Então, aqueles 2 centuriões libertam João Evangelista e pedem para que ele vá residir na cidade de Éfeso. Lá em Éfeso, ele troca de nome, não mais João Evangelista, para não ser mais identificado. Ele agora vai ser conhecido como o Pai Francisco, já muito idoso, ainda lutando para a implantação do Evangelho de Cristo na Terra. Pai Francisco, mesmo idoso, ele opera milagres, aqueles milagres que Jesus afirmava: se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, removerá as grandes montanhas. Jesus dizia aos seus discípulos: ó homem de pouca fé, se tiverdes fé, você é capaz de transformar o seu mundo íntimo. E naquele momento, agora Pai Francisco, com esse nome, ele realiza inúmeras curas, inclusive leprosos. E ele desencarna com quase 90 anos. E Jesus vai receber aquele trabalhador do cristianismo redivivo, João Evangelista, no mundo espiritual. E quando ele retorna à paternidade espiritual, Jesus lhe diz que ele retornaria à Terra com a grande missão de mudar história da humanidade. No dia 26 de setembro do ano de 1182, naquele mês de setembro, na Terra, na Hungria, na Itália, na Idade Média, numa cidadezinha chamada Assis, numa família de classe média alta, que essa senhora, por nome de Maria Bernardone, e o senhor Pedro Bernardone, seriam os pais biológicos de um espírito que foi um dos maiores espíritos da época do Cristo, estava retornando agora em uma nova indumentária e um novo nome como Francisco de Assis. E reencarna em setembro do ano de 1182, Francisco de Assis, o Provérbio de Assis. Aquele que há 1182 anos atrás era conhecido como João Evangelista. E Francisco de Assis, agora uma missão. Eu falei inicialmente que é a trilogia do amor, o viver espírita cristão que eles vivenciaram. Jesus, Francisco de Assis e Allan Kardec. Os 3 ainda continuam nos auxiliando, como vocês vão ver mais adiante.
E naquele momento, Francisco de Assis, que também desencarnaria agora, com 44 anos, ele deixaria a Terra. Mas foi aquele período em que Francisco de Assis iria dizer não à posição social dos seus pais. Os seus pais eram pessoas de alta projeção na cidade de Assis, e Francisco de Assis foi convidado para guerrear nas cruzadas, em nome do Papa. E ele foi para a guerra, mas não tirou vida nenhuma, foi preso, ficou preso durante um ano, depois foi solto, e aí ele entrou em algo que nós chamamos hoje de catarse. Ele começou a ficar introspectivo consigo mesmo, e ele dizia: eu preciso dar um destino na minha vida. A minha vida está sem sentido. Quem já sentiu isso? De estar com a sensação de que precisa dar um novo rumo à sua existência. É aquele momento que a gente sente um vazio existencial. E me parece que Francisco, certamente, ele devia estar sentindo esse vazio existencial como a gente sente. Quem aqui no auditório não sente algo como se estivesse faltando? Não adianta você ter bens, não adianta você ter patrimônio, mas se você sente-se vazio, não é o patrimônio, não é o dinheiro que você tem na conta que vai preencher o seu vazio emocional. E Francisco vivia essa experiência. E ele iria dizer: meu pai, eu não quero nada seu. E aí Francisco foi muito determinado. Como eu não quero nada seu, ele tirou a própria roupa, ficou diante do pai da comunidade, do clero na época, e ele foi viver o seu espírito franciscano. Porque Francisco já vivenciava o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de Jesus, conforme o Rabi já tinha nos afirmado, que mandaria em um futuro distante um Consolador prometido, e que este Consolador prometido iria revelar para a humanidade, até então, algumas questões que eu não pude falar. Por quê? Jesus, no diálogo com o doutor Nicodemos, disse-lhe: Nicodemos, eu estou dialogando com você, falando para você das coisas da casa, da terra, do mundo, você não está entendendo. Então imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Então, Nicodemos não ia entender. A humanidade, naquela época, não iria entender. Então, Jesus iria dizer: eu vou enviar este Consolador prometido. Este Consolador prometido surgiria no período em que a humanidade estaria mais amadurecida, até chegar o século XIX, retomando a Idade Média com Francisco. Francisco deixa um grande legado, o seu legado do desprendimento dos bens materiais do mundo de César. Ele vai pregar a desvalorização do apego. Na realidade, toda a proposta de Francisco era o desapego nosso aos bens materiais. Certamente vocês e os internautas que estão nos assistindo aí pelas redes podem dizer: mas James, você está querendo dizer que a gente tem que se desprender dos bens materiais? O que eu quero dizer é que você pode ter os seus bens materiais, mas não ficar preso aos bens materiais. É diferente. É claro que todos nós precisamos ter os nossos bens materiais, mas não se apegar, porque apegar significa, um exemplo, tem pessoas ricas que não são apegadas,
Mas tem pessoas pobres que são muito apegadas aos bens materiais. Isso vai muito de acordo com o nível de maturidade espiritual. Então, Francisco veio mostrar, naquela época, a necessidade do desapego e o crescimento espiritual. Ele já falava do viver espírita. Porque o que é o espiritismo? O que é o espiritismo? O espiritismo é o cristianismo revivido na sua base mais primária. O espiritismo é a vivência do evangelho praticada na Casa do Peninho, que foi o primeiro núcleo espírita cristão, se assim podemos afirmar. Então, Francisco, ele desencarna. E ao desencarnar, como cada um de nós, que nesses últimos 2022 anos, será que nós não aprendemos? Quantas sucessivas reencarnações já tivemos? Será que a gente não aprende com tudo que está acontecendo? Portanto, aí chega naquela terceira personalidade de Hippolyte Leon Denis, esse trio, Jesus, Francisco e Kardec, e este sentimento do viver espírita, porque ser espírita é uma alegria muito grande. Quer ver um exemplo? Pedindo uma pausa. A minha amiga Lourdes sabe que eu viajo muito para Chapada Diamantina, eu já falei isso aqui, né? Para descontrair vocês, que eu estou achando tudo muito sério, viu? Mas como hoje é retorno, está tudo muito sério. Então eu vou descontrair. Em 2013, eu fui passar as férias na Chapada Diamantina, fotografando. Botei a minha mochila e disse, mês de janeiro de 2013, estou saindo de férias. Não quero que Carlos Bugetec me ligue. Não quero que nenhum presidente de centro espírita me ligue para me convidar para fazer palestra no mês de janeiro, porque é as minhas férias. E é o único período que eu não faço palestra. Eu estava acompanhado de um colega da juventude da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e ele estava comigo. Esse meu amigo disse assim, olha, tirei férias de palestras e também dei férias ao meu mentor espiritual. Ninguém deu risada, né? Dei férias ao meu mentor espiritual. Se é que a gente dá férias ao nosso mentor espiritual. Eu cheguei na rodoviária, Carlos, e disse, eu estou de férias, não quero saber de palestra e não quero o meu mentor espiritual me acompanhando. Olha, cara, eu estou brincando. Peguei ônibus e fui, 7 horas de viagem. Cheguei à tarde, no outro dia já estava eu, Edilton, mais 3 amigos, enveredamos por dentro do Vale do Pati, no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Um dia depois da nossa chegada. 6 horas de caminhada, carregando 25 quilos nas costas. Final da tarde, saí 5 da manhã e cheguei 5h30, quase 5 horas da tarde. Cansado, tomei banho, e ali tinha uma capela do Senhor Bonfim, uma capela pequenininha, no meio do Vale do Pati, num posto de uma comunidade que tinha umas 4 casas e uma capela bem pequena. Senhor do Bonfim. E aí eu disse, Adilton, eu vou na capela.
Fomos lá nessa capela, eu já tinha tomado banho, já era final de tarde. Quando eu entrei na capela, a capela tinha umas 4 velas acesas, porque era um local chamado Igrejinha. E quando eu me aproximei, as velas acesas, clareando, era uma capela que no máximo pegava 5 cadeiras. E quando eu me aproximei do altar, eu vi a Bíblia. E ao lado da Bíblia tinha quem? O livro dos Espíritos. E aí eu disse, Adilto, o que é que o livro dos Espíritos e Allan Kardec está fazendo aqui no meio do nada, em Vale do Taji, na capelinha, lá da igrejinha? James, que coisa! Eu disse, rapaz, para eu não sair de mentiroso, Adilto, grave aí. Porque eu vou abrir o livro dos Espíritos e vou falar alguma coisa, você fica gravando? Bacana mesmo, James. Ele pegou a câmera e começou a gravar. E quando ele começou a gravar, eu abri aleatória o livro dos Espíritos e comecei a ler o livro dos Espíritos só para ele gravar. E nesse momento que eu estava lendo, só para a gravação, me entra 2 turistas. E um desses turistas era exatamente um franciscano que estava fazendo trilha no Vale do Pati, um franciscano do sul do Brasil. Entrou esse franciscano com um rapaz, depois chegou um casal, 4 pessoas, sentaram e iam lá com o livro dos Espíritos. E a Dilma filmando. Jesus faça um comentário, eu fui fazendo um comentário quando o franciscano por quê? Ele estava fazendo trilha com a roupa franciscana. Eu comecei a falar e o franciscano disse, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pois não. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, era médium? Eu vi isso no Vale do Pati, de um franciscano me perguntando se o apóstolo Paulo de Tarso era médium. Eu comecei a falar para ele que Paulo de Tarso era médium, inspirado, e adiante filmando, foram 40 minutos de filmagem. James, você quebrou, você tinha dito que não ia fazer palestra, você tinha dado férias ao servidor espiritual. Pois é. Eu já estive no Vale do Pati inúmeras vezes. Meus amigos, vivenciar a doutrina espírita é 24 horas. Daí em diante, todas as minhas férias na Chapada, hoje eu já rodo a Chapada inteira, férias e eu dando palestras. Esse viver espírita de Francisco de Assis, o viver espírita não é só enquanto nós estamos encarnados neste corpo físico. No mundo espiritual, continuaremos sendo o que éramos na Terra. E quando chega no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, quem me encarna? Hipólito de Leão de Rivail, sob a égide de uma plena de espíritos, e dentre uma falange numerosa de espíritos, auxiliar do Cristo, estava entre eles quem? Francisco de Assis. E que ele decarna, e durante o seu processo na Terra, 65 anos que ele desencarna com a cidade, Allan Kardec. Aí, quando chega no dia 18 de abril de 1857, ele apresenta a maior tese da história da humanidade, o maior livro de sociologia e de humanismo, de socialismo cristão, na vivência do Evangelho do Cristo, o Livro dos Espíritos. E quem estava fazendo parte dessa grande pleiade? Francisco de Assis. Portanto, meus queridos irmãos, essa doutrina espírita é
uma doutrina que nos lança de súbito a uma viagem às grandes galáxias, às grandes constelações, às grandes estrelas, aos grandes arquipélagos existentes dentro do mundo de cada um de nós. O telescópio James Webb, que foi lançado em dezembro do ano passado, que está vasculhando os confins do universo, mostrando a grandiosidade do universo, e que o mundo está estarrecido com a beleza infinita, e o James Webb está confirmando o que Jesus disse há 2000 anos: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nessa diversidade de moradas na casa do meu Pai, só a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, tem entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Andrômeda, que é uma galáxia próxima, tem 10 trilhões de estrelas. A galáxia NGC 4889, como é conhecida, tem 1 trilhão de estrelas. Eu só falei de 3 galáxias locais. Dentro de um universo minúsculo. Então, são bilhões e trilhões de mundos, de universidade, de civilizações, de inteligências povoadas. Esse universo infinito, por isso que ele diz, há muitas moradas. E o telescópio James Webb está rasgando, mostrando para a humanidade a infinita possibilidade dessas diversidades de vidas. Por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque existe em nós toda essa galáxia dentro de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, apontem o telescópio para dentro de si e descubra o grande microcosmos que você é dentro desse grande macrocosmos que é o universo. Descubra você mesmo essas grandes galáxias, porque ao tempo de Delfos, na Grécia, foi cunhado lá no templo: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, e conhecendo o universo, conhecerá os deuses. Então, conheça a si mesmo, conhecendo a si mesmo, você vai conhecer a capacidade que cada um de vocês são. Não se coloque naquela posição de CDM. CDM significa coitadinho de mim, na posição de vítima, porque na Terra, na atualidade, nenhum de nós somos vítimas. Nenhum, os 8 bilhões de seres humanos que habitam o planeta Terra, essa é a população atual. Nós nos colocamos na posição de vítimas. Nós vivemos num planeta, numa metamorfose de transição, a grande transição que vem ocorrendo nesses últimos 50 anos, é a transição do ponto de vista ético, moral e espiritual, a transição no mundo íntimo de cada um de nós. E a doutrina espírita, apresentada pelo Leonês Kardec, no século XIX, veio trazer esta bússola de orientação. E se tornar espírita é esse viver. É essa prática do viver espírita que o Chico vivenciou. Ser espírita hoje, nos anos 80 não era não, porque eu me lembro. Qual é a sua religião? Década de 70, anos 80. Sou espírita. Qual é a sua religião? Sou espírita. Eu não estou vendo, eu sou espírita. As pessoas que mergulham de dizer que é espírita. Porque havia uma certa perseguição, uma certa discriminação. Hoje não. Qual é a sua profissão de fé? Sou espírita. Porque o segmento de espíritas que isso dá um status quo, ser espírita. Até porque o censo de 2010 vai sair agora de 2020.
hoje, mas o de 2010 mostrou que os espíritas são pessoas de classe média. Eu não sou dessa classe média. Não é? Que hoje nós somos uma população espírita no Brasil e que temos este grande diamante nas mãos que é a doutrina espírita, que é o Evangelho. É você suportar, no dizer de Kardec, ser espírita, é sofrer a risada com as alfinetadas que Allan Kardec recebia. Kardec escreve uma carta para o seu amigo lá na Espanha, ele manda uma quantidade grande de livros para a cidade de Barcelona, e um arcebispo primaz de Barcelona, Dom Antônio Palau, resolve queimar o livro dos Espíritos e queimar toda a obra. E aí chamou a atenção da cidade de Barcelona, o pessoal queria saber que livro era aqueles que estavam sendo queimados, e o tiro saiu pela culatra. Tanto é que quando o Dom Antônio Palau desencarnou, e que ele chegou no mundo espiritual, ele se viu na situação de pedir desculpa no mundo espiritual o que ele tinha feito. Então, Kardec escreve para um amigo de Barcelona, dizendo: cara, amigo fulano de tal, eu preciso ter pelo de elefante para suportar as alfinetadas dos meus amigos espíritas. Queria dizer, em uma das viagens espíritas que Kardec realizou na época, que o maior inimigo que ele enfrentava não era nem tanto a Igreja Católica, mas eram os próprios companheiros do movimento espírita que estavam perseguindo ele. Então, quando eu li esse texto, que ser espírita tem que ter pele de elefante para suportar as alfinetadas que a gente toma na vida. Quem aqui, neste auditório, não já recebeu alfinetado com o alfinete de crochê que é maior? Quem não já derramou lágrimas e que a gente vem em busca de um remitivo? Então, a doutrina espírita, meus irmãos, é essa doutrina progressista do amor, progressista no sentido do desenvolvimento espiritual. O viver espírita, a alegria de ser espírita, é entender que nós somos cidadãos do universo. Somos espíritos transcendentais. E que neste atual momento, em que cada um de nós estamos vivenciando, o que eu falei no início, a noite escura da alma. Essa noite escura da alma tem nos convidado a dar esse testemunho de fé. Nós estamos sendo convidados a vivenciar na prática, na doutrina espírita, tudo o que aprendemos nesses últimos anos, estamos aprendendo nesses últimos 3 anos. O mundo continuará no seu processo de transição. Provas e expiação, dizemos o planeta Terra. Estamos avançando para o mundo de regeneração? Sim, mas cada um está dando e derramando as suas lágrimas. Estamos nos primeiros segundos, nos primeiros instantes deste mundo em regeneração. Essa regeneração tem nos convidado às dores da nossa alma. Essa doutrina dessa instituição GEPEC, que são 65 anos, 65. De esperança. Quantas almas, na década de 60, anos 70, anos 80, 90 e agora do século 21, esta casa tem enxugado lágrimas? Jesus iria dizer: quando 2 ou mais
estiver reunido em meu nome, eu me farei presente. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos, mais do que nunca, criar o Evangelho de Jesus na prática desta doutrina de luz e de amor, transformação íntima de cada um de nós. Que possamos, no nosso retorno, essa noite especial, que olhemos mais, com mais carinho, com mais cuidado, para com você mesmo e para com o próximo. Gratidão. Agradecemos nosso irmão, felizes por ter uma noite. Respiramos fundo, né? Depois que você já falou, eu vou pedir para você sortear aqui 2 minutos. Nós vamos sortear os livros que vocês na entrada, na recepção, assinaram. Jaciara Reis. Mais um. Ederson Loreira. Finalizando, né, essa noite, essa parte do trabalho, onde nós vamos e intuir tudo que foi falado aqui, agradecendo a Jesus por estarmos juntos, unidos em nosso centro. Vamos tomar o nosso passe, nos preparar confortavelmente em nossas cadeiras, para que possamos complementar a noite de hoje com as vibrações dos nossos espíritos, da equipe espiritual dessa casa. Finalizamos nosso trabalho pedindo a Jesus que aporte conosco, Senhor. Possamos dissolver as nossas densidades, as nossas por horas negativas, nossos pensamentos por horas equivocados, mas que possamos renovar as nossas energias hoje, e a partir de hoje, fazendo com que possamos nos fortalecer para seguir adiante, pedindo a Deus que não se canse, que não nos deixe, que esteja conosco todos os dias de nossa vida. Agradecemos, portanto, essa equipe espiritual que nos abraça e que possamos receber do Pai tudo aquilo quanto necessitamos para o nosso corpo físico e espiritual. Finalizamos com a prece da Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós,
pecadores. Finalizamos nosso trabalho. Os que nos levem de nossos lares em paz. Dá-nos uma boa noite. E amanhã. Muita paz.